Ei, Zecas Zequinhas, então espero que estejam todos bem e obrigado por estarem aí desse lado, sempre a assistir. E hoje estamos aí para o 13º episódio do 555, do 5 em 5 à quinta-feira, e hoje vamos falar de clássicos. Mete aí a intro, por favor, siga. Pois é, então hoje vou voltar a falar em discos clássicos. Talvez alguns de vocês tenham tido a oportunidade, e a curiosidade, claro, de apanhar uma entrevista que eu postei nas redes sociais, uma entrevista flash que dei à Portugarte não há muito tempo, e se por acaso não viste essa entrevista eu vou deixar ficar o link na descrição para tu depois ires lá checar. E nessa entrevista rápida, quando é que o nome Paulo Rui e entrevista rápida ou respostas rápidas podem coexistir na mesma frase, né? Mas pronto. Respondi a uma questão sobre quais, na minha opinião, foram alguns dos discos que marcaram a trajetória do underground nacional. E a Choizinha? Senta aqui, meu amor, senta. Essa vinha, menina. Senta aí, vai. Claro está que para mim fazer uma lista só de 5 bandas é quase um bicho de 7 cabeças. E claro que acabei por dar 5 discos de 5 bandas, mas acabei por mencionar para aí umas 10. Senta aí. Então, para completar essa questão e dar definitivamente cara aos discos dessas bandas que acabei só por mencionar o nome delas, pensei neste 555 de uma forma quase como continuação ou complemento a essa resposta. Então vamos lá falar em 5 discos mais que, na minha opinião, e sempre vou reforçar que é a minha opinião, foram discos influentes e que marcaram o caminho do underground nacional. São clássicos que deves sem dúvida checar. Bora lá falar em mais 5. Então, depois de teres visto quais foram as que mencionei nos 5, só bandas boas. Vamos então a mais 5. Então, e a primeira? Sacred Sin. E este disco, I Am God, foi para mim sem dúvida um disco que eu acho que marcou o nosso caminho do underground e foi um disco influente e foi uma banda influente, então com certeza este Sacred Sin pode não ser o álbum favorito de muita gente, mas para mim foi importante e então aí está, Sacred Sin, I Am God. Outro disco bastante importante e das primeiras cenas nacionais que eu ouvi ainda muito miúdo, aqui este WC Noise. E então este disco do Reality Asylum foi sem dúvida um dos primeiros discos que eu ouvi. Isto foi gravado em 1994 na Rock and Roll e algumas das bandas que eu vou mencionar aqui e também das outras foram gravadas na Rock and Roll, que naquela altura dos anos 90 foi uma cena importante para a música extrema, para a música roqueira aqui em Portugal. E então eu deveria ter para aí uns 9 anos quando ouvi pela primeira vez WC Noise, lá no Paranoias Bar, já mencionei Paranoias Bar muitas vezes, então desde pequenino este WC Noise fez sempre parte da minha coleção e tenho como um disco influente no panorama nacional do underground sem qualquer tipo de dúvida. Tem aqui cenas mesmo incríveis. Outro disco da mesma altura, outra banda da mesma toada e que foi importante para mim, também das primeiras que eu ouvi, Gangrena. E este Infected Ideologies, também gravado no Rock and Roll Studios, em 1993, exatamente, era eu mesmo miúdo, tipo com 9 anos, mas lembro-me perfeitamente das primeiras vezes que ouvi Gangrena e continua a ser uma das bandas que gosto bastante e que tiveram uma influência no nosso underground, pelo menos na minha opinião, acho que foi uma das bandas que marcou, sem qualquer tipo de dúvida. Então, mais um, bora! Ok. Então, Nininha? Então... Sim, está tudo bem. Não, ela está ali deitadinha a descansar agora. Sim, já lhe dei os antibióticos, já dei tudo. Sim, está tudo direitinho. Não, está cansadinha, é normal. Sim, está tudo bem. Não, passou a tarde a ressonar como uma porquinha. Sim. Olha, porquê é que tu és assim? Assim tão linda. Tá bem. Até já, menina. Love you, até já. E pronto, é assim, a mãe, né? A mãe tem sempre de ver como é que está a filhinha ficou em casa com o papá, então a mãe está sempre preocupada, sempre a perguntar. Mas pronto, ok, vamos lá, vamos continuar. Número 4, aqui mais um clássico. Pesticida, com o disco Pesticida que é. E este disco para mim tem uma particularidade de ter a música A Morte Saiu à Rua, que é uma música original do Zeca Afonso, e então faz com que este disco para mim seja algo também bastante importante
até porque eu gosto bastante de Zeca Afonso, tanto da poesia como da música dele. Até o Eterno Rancor de Besta, o último disco, tem lá umas partes que diz mesmo letras com excertos de Zeca Afonso, e então é algo que eu tenho como inspiração e como influência. E então este disco, Pesticida, também penso que seja realmente uma das bandas que marcou o caminho, e este disco para mim é importante. E então, mais uma banda, número 5, que eu podia estar aqui tipo a falar de bué delas, mas tipo bué delas mesmo, desde Theriomorphic, Disaffect, Renegados do Bully Game, Decade, Tara Perdida, Tormentor, Mata Ratos, são tantos e tantos, e umas bandas bem mais recentes que com certeza mudaram o nosso panorama e que nós ainda não nos apercebemos disto, mas com o tempo vamos dar o real valor a esses disquinhos de bandas novas que surgiram aí e que vieram trazer uma meia revolução ao nosso pequeno grande underground. E optei por ir buscar este disco, que até é uma banda que por acaso não mencionei lá na entrevista, mas que para mim foi importante porque foi a primeira vez e a primeira banda, acho eu, que ouvi tipo a cantar rock em português. Então este disco acabou por ter uma influência, foi a minha banda sonora durante muito tempo enquanto jogava Spectrum. Como não havia o som como há hoje, havia sempre os CDs ou os discos a tocar, e então este disco foi um dos que rolou bastante. Então, Persona Não Grata do HF foi sem dúvida para mim um dos discos que marcou o meu caminho, e pode não ser uma cena tipo underground, mas na altura não havia o mainstream como há hoje, né? E então o HF para mim é uma das bandas, e este disco um dos discos que marcou, e é um clássico e sem dúvida influente. E acho que a primeira música que eu ouvi do HF é capaz de ter sido o Jorge Morreu, aquele EP do HF, mas gosto bastante deste disco e ainda é um disquinho que volta e meia aqui em casa roca nas alturas a partir disto tudo. E pronto, foi o 555 desta semana, 5 em 5 à quinta-feira, episódio número 13 sobre clássicos. Uma semana não muito fácil, aí uma montanha russa de emoções aí com a nossa menina a ser operada para remover um tumor, mas está tudo bem. Obrigado pelas mensagens àquelas pessoas que eu falei. Não se preocupem, não precisam de encher a caixa de comentários com força para ela, porque ela sabe que estamos todos do lado dela, mas podes deixar lá ficar o comentáriozinho sobre estas bandas ou outras bandas que tu achas que foram influentes e que têm discos que marcaram o nosso underground. Dá lá o check na entrevista que eu dei para a Portugal, até vou deixar ficar o link na descrição. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, espeta lá o like. Se não quiseres subscrever, faz subscrever. Eu sei que isto é uma cena que um gajo está sempre a bater, mas é importante. Reforçar que é a minha opinião pessoal, podia ter falado em muitas delas e vou falar no futuro, com certeza. Tanta música boa para aqui anda, de bandas tugas clássicas e não tão clássicas, mas que foram importantes e que ainda vou tocar nesse assunto. Não te esqueças que ainda há tempo, não deixes para amanhã o que podias fazer hoje. Também influente, mas não entra aqui neste espectro. Mas vemo-nos aí nesses entretantos. Obrigado por estares aí desse lado e até já. Aqui a chaizinha, pronto. Descansa.